reaberta a sessão. Votação da redação final, projeto de lei 22.7/2017, deputado Valdir Kubalcini, declara de utilidade pública o Rotary Clube de Florianópolis. Em discussão, não havendo o que discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 85/2017, autoria deputado Silvio Drevec, declara de utilidade pública a Associação Confraria das Letras de Joinville. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 89/2016, autoria deputado Dr. Vicente Caro Preso, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen de Blumenau. Votação da redação, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 101.5/2017, autoria deputado Altair Silva, declara de utilidade pública a Associação Chapecoense de Futebol de Chapecó. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 349.5/2016, de autoria deputado Jean Kuhlmann, declara de utilidade pública a Associação Casa de Acolhida São Felipe Neri de Blumenau. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 90.8/2017, de autoria governador do Estado, em regime de urgência, prazo de apreciação 26/5/2017, altera o programa físico-financeiro do plano plurianual para o quadriênio 2016-2019, aprova a lei 16.859/2015. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal, Vossa Excelência tem a palavra. Quero fazer o destaque aqui, senhor presidente, desse projeto de lei, o 90.8/2017, porque o tempo em que ele faz essa alteração físico-financeira do plano plurianual para o quadriênio 2016-2019, ele justamente está fazendo um incremento orçamentário e financeiro para algumas unidades hospitalares do oeste do estado de Santa Catarina. Dentre elas, eu cito aqui, nós temos o Hospital Regional do Oeste, que foi construído toda uma obra nova ao lado, a ampliação desse hospital, para atender toda uma demanda que tem a região. E hoje à tarde mesmo ouvia atentamente a manifestação do nosso colega deputado Padre Pedro Baldiceira, que falava da dificuldade que nós temos hoje lá no hospital para encaminhamento, tratamento de câncer, tratamento oncológico em si, tanto a radiografia quanto a quimioterapia. E esta nova unidade, que está basicamente pronta, ela precisa agora de equipamentos. E aí o governo do estado faz essa suplementação, já justamente com esse objetivo de equipar esta unidade. E também temos a previsão aqui de recursos para ampliação e readequação do Hospital de Xanxerê, e recursos também para equipar unidades assistenciais das Secretarias de Saúde dos municípios. Então, são recursos aí que com certeza irão atender a população catarinense. Sabemos todos nós de que saúde é uma das áreas mais prioritárias para quem vive justamente no interior do estado de Santa Catarina, que tem dificuldade enorme para vir aqui à capital, onde se encontram os grandes centros para tratamentos especializados. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Com a palavra, o deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, todos nós sabemos, complementando as palavras do nobre deputado Mauro de Nadal, o caos que a gente vive na saúde pública. E o governo de Santa Catarina está investindo naquilo que salva vidas de verdade, né? Hospitais para dar retorno aos procedimentos de alta complexidade. Isso vai, além de tudo, além de salvar vidas, deputado Mauro, vai diminuir um pouquinho da ambulancioterapia que nós convivemos, e que isso só tem um jeito para diminuir, é a gente dotar os centros geográficos do nosso estado de hospitais
de resolutividade para fazer a alta complexidade. E esse é o caso desses hospitais que estão recebendo investimentos, né, por isso que nós da bancada do PSD, né, e solicitamos a todos os deputados que a gente aprove essa proposição para que realmente o Estado possa cumprir a sua missão de prover os hospitais e cuidar da saúde do povo catarinense. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único da admissibilidade, proposta de emenda à Constituição 0002.0/2017, de autoria do deputado João Amin e outros, da nova redação ao artigo 13º, parágrafo 5º da Constituição do Estado de Santa Catarina, para vedar a alienação superior a 49% das ações ordinárias da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, SA, a CASAN, que implique em troca do controle acionário da companhia. Em discussão, para discutir o autor da matéria, deputado João Antônio Amin, na sequência, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, aqui na galeria da Casa. Na verdade, primeiramente, agradecer os 26 outros deputados que assinaram essa PEC, não necessariamente concordando com o seu conteúdo, mas dando a oportunidade para essa Casa discutir essa matéria importante. No início do ano, a imprensa nacional divulgou, principalmente o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, uma possível exigência por parte do governo federal para, através de um financiamento, exigir que o governo do Estado privatizasse a Companhia de Água e Saneamento de Santa Catarina, CASAN, e diversos outros órgãos de diversos outros estados também. Essa informação veio também posteriormente pela imprensa local, onde a pessoa que mais falava sobre isso no âmbito nacional era o ministro Moreira Franco. Portanto, a intenção dessa PEC é que seja respeitado, primeiro, as consultas públicas, primeiro, a Assembleia Legislativa, e que não possa ultrapassar, depois de aprovada, se assim for, 49% de venda, ou seja, que o Estado permaneça dono da companhia. E eu queria dizer aqui que, como autor da proposta, eu não sou contra a privatização genericamente, porque o que seria da nossa telefonia sem a privatização? O que seria dos nossos aeroportos sem as privatizações? Mas Santa Catarina é um pouco, vamos dizer assim, não conta com tanta sorte sobre privatização. Que o diga a BR-101, por exemplo, onde o cidadão catarinense paga o pedágio, mas a obra ainda não foi concluída na sua totalidade e, por diversas vezes, o pedágio já foi reajustado. Portanto, essa matéria agora vai poder ser discutida, a população de Santa Catarina vai poder saber, os funcionários da companhia vão poder participar, os interessados, os cases de sucesso ou de fracasso de privatizações das áreas de saneamento poderão chegar à Assembleia Legislativa e, com certeza, esse assunto tende a evoluir muito positivamente com o esclarecimento, com as informações necessárias e até essa visão do governo federal contradiz o turista, por exemplo, que permaneceu uma semana, um mês, 3 meses, quem sabe, aqui na temporada, já que as peças publicitárias e a quantidade de publicidade por parte do governo do Estado, seja na televisão, no rádio, nos jornais, mostravam que a companhia era a melhor do mundo, estava muito bem
e para o governo federal está com essa intenção, quem sabe a gente possa discutir cada vez mais aqui, principalmente a saúde da Casan, o porquê da intenção do governo federal e todos esses questionamentos serem esclarecidos para a população de Santa Catarina. Muito obrigado, presidente. Agora com a palavra o eminente deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, aqui estamos tratando hoje, evidente, da admissibilidade. Emenda constitucional, para ser admissível, ela tem que ter um número mínimo de assinaturas, que tem. Ela não pode estar em estado de sítio e também não pode ofender nenhuma cláusula pétrea, que é o caso aqui, evidente que essa emenda constitucional do deputado Amin pode prosperar. Ela pretende alterar a Constituição, que hoje permite a venda da Casan, mais de 49%, apenas com autorização legislativa e com uma consulta popular. Ele propõe que não se venda, em hipótese nenhuma, a Casan. Vamos debater o assunto na comissão adequada, evidentemente no plenário. É claro que o assunto vem à tona porque se falou muito na venda da Casan nos últimos 60, 90 dias em Santa Catarina, e havia um zum em que a Casan poderia ser vendida por uma determinada empresa. Então vamos assegurar que não seja vendida nem para essa empresa e para nenhuma empresa, que a Casan permaneça pública na sua maioria. Senhor presidente. Com a palavra o eminente deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu assinei junto essa PEC. Isso não quer dizer que eu sou favorável. E já na época, a tão protelada, debatido projeto, e depois, mais tarde, veio à tona os motivos do projeto que veio a esta casa, da venda de 49% das ações da Casan, nós sempre defendemos que o Estado brasileiro e as empresas públicas desse país e desse Estado têm que cumprir a sua função social também. E cuidar da água, cuidar do saneamento, importante em pequenos municípios especialmente, é uma função de uma empresa pública. Santa Catarina, nós não temos dúvida, se é para ter saneamento em todos os municípios desse Estado, sejam os pequenos ou os grandes, ela tem que ser feita estrategicamente por uma empresa pública. Por isso, nós vamos lutar com todas as forças para que a Casan continue sendo uma empresa pública e queremos debater este projeto. Não estamos aqui dizendo que nós somos contra ou a favor desta PEC, mas nós queremos debater o papel da empresa pública da Casan e durante a tramitação da PEC, com certeza nós vamos ter oportunidade de discutir muito o papel estratégico no desenvolvimento de Santa Catarina, da questão do fornecimento de água para seja qual for o município, seja o saneamento básico, que teve um investimento importante, recursos públicos, municípios que privatizaram seu saneamento, sua água, não fizeram, cumpriram a sua tarefa, né, não cumpriram. Podemos aqui, inclusive, poderíamos citar alguns municípios, mas não é o caso agora. Então, por isso, nós vamos apoiar essa iniciativa da PEC tramitar e discuti-la aqui nesta casa, porque nós queremos continuar lutando para que a Casan continue sendo pública e não entre em negociatas, inclusive de apoio a campanhas eleitorais aí para frente. Obrigado. Com a palavra, o deputado Milton Obos. Presidente, antes da manifestação do nosso líder do governo, eu na época falei para o colega deputado João Amin que eu não estaria assinando essa proposição, porque não existe esse debate dentro do governo Raimundo Colombo de vender a Casan. Há 8 anos atrás, 7 anos atrás, quando o governador Raimundo Colombo iniciou o seu governo, a Casan era realmente um grande problema a ser debatido, porque ela era deficitária, os municípios estavam saindo do sistema e nós tínhamos um investimento em saneamento básico, deputado Kennedy, vergonhoso para o Estado de Santa Catarina. Então, naquele momento,
quando a empresa não está cumprindo a sua missão, até você pode debater isso, porque empresa pública nenhuma serve para dar prejuízo para o povo e não fazer e não cumprir a sua missão. Então o Estado, quanto menor, mais eficiente é. Mas o governador Raimundo Colombo encontrou uma saída para a Casan. A Casan recebeu aportes de recursos muito grande, fez um plano de investimento em saneamento e água, recuperou muitas prefeituras, e a gente sabe aqui que muitas são deficitárias, e é a soma do sistema que faz com que elas se viabilizem. Então a Casan cumpre a sua missão, e nesse governo vai entregar a Casan e o Estado de Santa Catarina como o quarto melhor em saneamento básico do país. Por isso que eu não assinei. Não é o debate no Estado de Santa Catarina nesse governo, se deixar bem claro, a promoção, a aprovação da admissibilidade para se debater isso, mal não faz, evidentemente, mas não é esse o debate que Santa Catarina está promovendo, deputado Zé Milton, porque Santa Catarina está cumprindo a sua missão e a Casan está cumprindo a sua missão enquanto empresa pública por decisão de governo. Então, nesse sentido que eu queria me manifestar, só para deixar claro que esse debate de venda da Casan, de ações da Casan no governo Raimundo Colombo, não existe. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, eu não vejo nenhum óbice na tramitação dessa PEC, até porque nós estamos votando nesse momento tão somente a admissibilidade da PEC. Com certeza, né, deputado Marcos, nós vamos nos debruçarmos diante dela na comissão de mérito e de justiça, mas a princípio eu, se puder, fazer um esforço, e certamente todos nós, para mantermos as empresas públicas que estão funcionando bem, sem dúvida alguma, é isso que a população catarinense deseja e quer, e é dessa forma que eu desejo atuar. Mas nós vamos, como disse, senhor presidente, no momento oportuno, dar a nossa posição com relação à proposição do deputado João Amin. Deputado Nilson Gonçalves, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra, está concedida. Senhor presidente, nem precisaria mais tecer qualquer comentário em relação a esta matéria, até porque as pessoas que me antecederam fizeram com muita primazia. Mas eu entendo, senhor presidente, desde sempre, que aonde o Estado não estende o seu braço, menos problemas nós temos. Aonde nós temos a máquina enxugada, onde nós temos o setor público envolvido no mínimo de coisas possíveis, nós estamos avançando muito mais. Essa questão da Casan, conversando com o deputado João Amin, é uma questão que, se nós olharmos lá atrás, por exemplo, nós tínhamos problemas sérios com a Casan. E em Joinville, nós deixamos de ter a Casan e passamos para a água municipalizada. E a partir daí, acabaram-se os nossos problemas. Porém, a proposta que o deputado João Amin faz é para nós discutirmos, não é? Para nós discutirmos essa questão. Se é para nós discutirmos, esse é o local exato. É aqui no parlamento que nós temos que discutir e tirar as nossas dúvidas. Por isso, eu entendo que esta matéria deve ser aprovada para que nós possamos discutir mais profundamente essa questão. Obrigado. Deputado Maurício Clodilac, Vossa Excelência tem a palavra. Só seria uma questão aí pela ordem, senhor presidente, registrar a presença da Jaqueline, das lideranças lá do município de Itapema. Estiveram aí no gabinete deputado Neudis Sareta, tratando as questões da saúde, e vamos acompanhar a votação aí pela admissibilidade da PEC, senhor presidente. Senhor presidente, como o senhor permitiu o deputado Maurício citar a presença da vereadora, eu queria
É que há uma certa... Eu queria aproveitar a sua benevolência. Quando nós estamos debatendo a matéria, trata-se do debate. Mas como eu entendi que o deputado Maurício queria fazer o debate da matéria, da mesma forma que concedi, então, pela ordem, o deputado Arcides Matos. Senhor presidente, é que eles estão com um pouco de pressa. Eles são lá do Planalto. O prefeito Beto, de Canoinhas, nosso amigo, seu amigo, e o vice-prefeito Pique, estão ali com o assessor jurídico. Sabe que eles estão bem acompanhados. O prefeito e vice-prefeito tem que sempre andar com um bom advogado junto, né? Estão lá na cidade de Canoinhas, cheio de propostas, programas, projetos e muita motivação para transformar aquela cidade. Sejam bem-vindos. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 0050.0/2017, de autoria do Governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de Xaxim, regularização de unidade básica de saúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único, o projeto de lei 67.9/2017, de autoria do Governo do Estado. Autoriza a doação de imóvel no município de Rio do Campo. Instalação de creche municipal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 121.9/2017. Autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da lei 16.733/2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação à Associação dos Deficientes Educáveis e Síndrome de Down, a DESD, de Joinville. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 122.0/2017, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da lei 16.733/2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação à Irmandade Divina do Espírito Santo e Asilo de Órfãos São Vicente de Paula, de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 123.0/2017, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da lei 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação à Sociedade Alfagente de Florianópolis. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 132.1/2017, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da lei 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação à Associação para Integração Social de Crianças e Adolescentes Especiais de Joinville. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão em turno único ao projeto de lei 139.8/2017, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da lei 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação ao Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, GAPA, de Chapecó. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 72.6/2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, denomina Luiz Henrique da Silveira a rodovia do contorno viário leste de Xanxerê, Santa Catarina, trecho compreendido entre a rodovia estadual SCT 480 e a rodovia federal BR 282, com a extensão de 7.856 quilômetros, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 106.0/2017, de autoria do eminente deputado Altair Silva, que concede o título de cidadão catarinense ao senhor Luciano José Buligão. Em discussão, para discutir a matéria, o autor do projeto, deputado Altair Silva. Senhor presidente, eu quero fazer uma ponderação. O prefeito Luciano Buligão, natural de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, é casado com a Lúcia Miller Buligão, que é natural de Ceará, tem 3 filhos chapecoenses, e o prefeito Buligão, todos soubemos do momento difícil que Chapecó, Santa Catarina e o Brasil passaram o ano passado, com a partida dos nossos heróis, em 29 de novembro de 2016, e o prefeito Buligão, como líder que o representou tão bem a nossa cidade naquele momento, manifestando todo o seu espírito grandioso, e por isso propusemos esse projeto, para que ele seja também reconhecido como cidadão catarinense. Uma honraria que essa casa e que Santa Catarina oferece a um cidadão de espírito público grandioso, tem feito um grande trabalho por Chapecó, pela nossa gente e pela Chapecoense também. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço o apoio de todos os colegas deputados para que o prefeito Luciano Buligão possa também ser reconhecido como cidadão catarinense. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo com está aprovado. Discussão e votação, primeiro turno, projeto de lei 193.3/2016, de autoria do deputado Jean Loureiro, declara integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina a Associação Coral de Florianópolis, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão em primeiro turno ao projeto de lei 277.6/2016, do deputado Natalino Lázari, que altera o anexo 1 da Lei 16.720/2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar César Martorano o trecho da SC 114, entre o acesso municipal a Vila Buava e a divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 459.0/2015, de autoria do eminente deputado Jean Loureiro. Dispõe sobre a obrigatoriedade de os postos de combustíveis de Santa Catarina informarem aos consumidores se a gasolina comercializada é formulada ou refinada. Em discussão, para debater a matéria, o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, este é um projeto de origem parlamentar, proposto pelo ex-deputado Jean Loureiro, atual prefeito de Florianópolis. E é um daqueles projetos que vai ser aprovado aqui, provavelmente, e tem grande chance de chegar lá na Procuradoria e receber o veto.
como acontece com tantos projetos. E já vejo até a argumentação que vai usar a Procuradoria, dizendo que esta Casa não pode legislar sobre questões inerentes à iniciativa privada. O artigo 170 da Constituição protege a livre iniciativa. Ora, este projeto, ele pretende que os postos de gasolina, eles informem se a gasolina que eles vendem é formulada ou refinada. Eu tive que aprender o que é a gasolina formulada e refinada. Tive, por exemplo, algumas aulas com o deputado Berlanda, que é proprietário de um posto de gasolina, e me falou sobre o assunto. Uma gasolina é a gasolina chamada batizada, que não é vendida pelas companhias, mas é adquirida pelos postos, sai bem mais barato. Ela tem lá umas misturas e então não tem a mesma qualidade. E o consumidor não sabe qual é a gasolina que está comprando. Quando ele chega no posto, ele não sabe, está lá na bomba, gasolina, ele não sabe. Então, está se exigindo aqui que se diga se a bomba é a gasolina formulada ou é refinada. É uma defesa do consumidor. O consumidor tem o direito de saber qual é a gasolina que está comprando. Vai no posto de gasolina, ele tem que saber se aquela gasolina é aquela gasolina que vem da fábrica lá, normal, ou é uma gasolina que tem uma mistura de uma série de outros produtos. É esta aqui a solicitação do deputado Jean Loureiro. Passou nas várias comissões, eu vou votar favoravelmente aqui, e eu espero que esse plenário aprove, e que desde já, ao aprovarmos esse projeto aqui, nós entendamos que esse é um projeto de direito do consumidor. Não tem nada a ver com iniciativa privada, não tem nada a ver com a livre iniciativa. Não estamos discutindo se você pode vender qualquer gasolina. Se é permitido vender a gasolina batizada, que o venda, mas informe ao consumidor que é aquela gasolina. Então é um projeto importante, deputado Jean Loureiro, direito do consumidor. Acho importante essa Casa aprovar para que a gente possa realmente saber que combustível está colocando no nosso automóvel. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Nilson Berlanda. Só para comprovar aqui, nós discutimos lá na comissão, juntamente com o deputado Coruja, realmente o combustível, normalmente são postos de gasolina sem a bandeira. Bandeira branca, que normalmente a gente fala entre os postos de gasolinas. Então, o que ocorre? Principalmente da base lá de Curitiba, você compra o combustível batizado, ou seja, um combustível misturado com outro produto e bem mais barato que esse combustível original que a gente compra com a bandeira Petrobras, Ipiranga, Shell, enfim, toda e qualquer bandeira que existe. Então, é de grande valia esse projeto, que a gente realmente tem que mostrar para o cliente que ele está comprando combustível de segunda e que vai render muito menos no seu veículo quando ele abastecer o veículo num posto de bandeira branca. Portanto, está de parabéns o Jean com o seu projeto, e eu peço aos nobres deputados que a gente aprove para apoiar o nosso consumidor. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 43, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Segurança Pública informações a respeito da existência de diversos carros em péssimo estado de conservação depositados em frente à central da Polícia Federal. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 44, deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário de Administração informações sobre os imóveis de propriedade do governo que estão inutilizados, sofrendo deterioração, e a ação dos vândalos situados no município de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 45, deputado João Amin, solicitando ao secretário da Saúde informações a respeito de hospitais com atendimento pediátrico, públicos e privados, que efetivamente possuem brinquetecas instaladas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado.
Pedido de informação 46, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Segurança informações referentes aos indicadores de criminalidade por município na alocação de novos, alocação de novos policiais militares, considerando a recente chamada em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 47, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável informações a respeito da situação atual das obras para a construção dos centros de inovação em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção 74, da deputada Ana Paula Lima, manifestando aplausos à Escola de Educação Básica Professora Júlia Miranda de Souza, pela passagem dos seus 70 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção 75, do deputado Milton Obos, manifestando aplausos ao PM Nazareno Luiz Ferreira Júnior por sua atuação de perseguição e abordagem em Florianópolis. Em discussão, para discutir o eminente deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, o soldado Nazareno Luiz Ferreira encontra-se aqui na casa e nós propusemos essa moção em função de um ato de bravura mesmo, o que é típico da nossa Polícia Militar de Santa Catarina. Que bom para nós catarinenses que temos a exemplo do soldado Nazareno, mesmo num sábado de manhã, de folga, ele passando ali próximo da Catedral, aqui em Florianópolis, e o pessoal falando de um assalto na lotérica. Ele avistou o meliante dentro da lotérica, percebeu a chegada de uma moto, subentendeu que aquela moto era para auxílio ao meliante que lá estava, e ele, sozinho, apaisano, abordou os dois meliantes. Um escapou, o outro ele saiu correndo atrás a pé, parou uma motocicleta, que o outro saiu de motocicleta, pediu carona para o motociclista e foi lá e prendeu o ladrão, né? Recuperou a quantia de R$13 mil, que foi devolvida à lotérica, e correu um sério risco de vida, porque se acionou toda a corporação da polícia, e a informação da polícia que eram dois assaltantes que saíram de motocicleta, e um deles, a descrição era com a vestimenta que o soldado Nazareno estava usando naquele momento. Poderia ter sido alvejado e morto pelos policiais, né, praticando assim um ato de bravura, um ato que merece o nosso aplauso. Por isso que nós sugerimos essa moção, senhor presidente, que eu pediria a aprovação de todos os pares dessa casa. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moção 76, de autoria do deputado Milton Obos, manifestando aplausos ao bombeiro voluntário Fabrício Iaginski, que atuou com êxito no município de Presidente Getúlio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Requerimento 458, deputado João Amin, solicitando ao presidente do DEINFRA informações acerca da realização do alargamento e pavimentação asfáltica do acesso a Angelina, na SC 281, entre os municípios de São Pedro de Alcântara até Angelina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Requerimento 472, da bancada do PMDB, requerimento ao governador do Estado, a retirada do regime de... requerendo ao governador do Estado a retirada do regime de urgência previsto nos artigos 215 e 216 do Realesca, projeto de lei complementar número 0007/2017, tendo em vista já estar ultrapassado o prazo de 45 dias para deliberação da matéria em regime. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento 455, deputado Aldo Schneider. Requerimento 456 e 457, deputado Dani Ascari.
Requerimentos 459 a 465, deputado Maurício Codilac. Requerimento 466, deputado Cleito Salvaro. Requerimento 467, 468, deputado Ismael dos Santos. Requerimento 469, deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 470, deputado Dirceu Dresch. Requerimento 471, deputado Mário Marcondes. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 325, do deputado Aldo Schneider. Indicação 326, deputado Zé Ascari. Requerimento 327, deputado Altair Silva. Indicação 328, deputado Jean Kuma. Indicação 329, deputado Patrício Destro. Indicação 330, deputado Maurício Codilac. Indicação 331, deputado Mário Marcondes. Indicação 332, deputado Natalino Lázari. Antes de entrar nas explicações pessoais, informo a todos os parlamentares e líderes que, conforme acordo, tanto dos líderes das bancadas, quando do acordo para deliberação dos vetos, e que, na sequência, seriam deliberados os projetos em regime de urgência na Casa. Portanto, amanhã, nós temos pautado para a ordem do dia o projeto de lei 574 de 2015, de autoria do Governo do Estado, que institui o Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas de Santa Catarina e estabelece outras providências. E também o projeto de lei 541.3 de 2015, que institui o marco regulatório dos programas de parcerias público-privadas no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Ainda o projeto 531, que trata da alteração da lei 13.334, do qual institui o Fundo Social. Portanto, senhores deputados, diante do que foi acordado, esta é a pauta para o dia de amanhã. E antes ainda das explicações pessoais, concedo a palavra ao deputado Milton Obos. A presença nessa casa do nosso amigo prefeito César de Vitimarsum, do PSD, acompanhado do seu secretário, o ex-vereador Serginho. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado, presidente. Na sequência, em explicações pessoais, inscrito para falar, o eminente deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. A todos os senhores deputados, senhoras deputadas. Neste momento, a deputada Ana Paula representa também nossa bancada na mesa diretora. Senhor presidente, eu quero trazer esta tarde, nessa tribuna, uma reflexão sobre o projeto de lei 147, 2017, que trata da redução do Fundo Estadual de Apoio aos Municípios, o Fundam 2. Mas, além dos recursos para os municípios, que são em torno de a previsão de 700 milhões, nós temos aí um empréstimo total, junto ao BNDES, de 1 bilhão e 500 milhões. O que nos chama a atenção a todos os catarinenses, algumas questões que diz respeito a este projeto de lei. Além do apoio aos municípios, que o Estado, me parece que está com uma responsabilidade de tapar um furo que está lá atrás, ainda dos recursos ilegalmente retirados da Celesc, que foram para o Fundo Social, antes de sofrer os cortes constitucionais, que os municípios perdem um valor muito além dos 200 milhões, agora o Estado está querendo fazer carinho aos municípios com recurso financiado, onde o Estado vai pagar em torno de mais de 800 milhões em 8 anos de juros desse financiamento. Além disso, dos recursos para os municípios,
do chamado Fundan 2, está aberto algumas questões que precisam ser melhor explicadas. Porque a Assembleia Legislativa não pode dar um cheque em branco, porque fala da Ponte Hercílio Luz, mais recursos para a Ponte Hercílio Luz, que já levou nesses anos todos de reforma mais de 600 milhões. Há pouco tempo atrás se anunciou a reedição do contrato com o Grupo Teixeira Duarte, orçado em 262,9 milhões para as obras de conclusão da restauração da ponte. Bom, a pergunta é a seguinte: o governo fez isso sem ter previsão no orçamento, ou de orçamento garantido, assinou o contrato de conclusão da restauração, não tinha dinheiro para isso, precisa ser explicado. Ou a obra vai exigir aditivos. Então esta é a grande questão que nós queremos que seja esclarecido neste projeto, que tramita aqui em regime de urgência. Então são 1,5 bilhões de reais, 700 milhões, segundo a justificativa aí, para os municípios, recursos para a Ponte Hercílio Luz, não precisamos saber quanto deste valor. Além disso, tem uma proposta aí também incluída para apoio às rodovias estaduais. Nós precisamos também saber, bom, quais são as rodovias estaduais que vão receber esses investimentos. O que nos chama a atenção, em 11 anos, o Estado vai pagar, ou ao menos, este 1 bilhão e 500 vai consumir 820 milhões só em juros. Então são algumas das questões que nós, para aprovar este projeto de lei 147 de 2017, é importante este parlamento e a sociedade catarinense ter essas informações disponíveis para ter clareza aonde este recurso de fato vai ser investido. E se todos os municípios catarinenses vão estar recebendo recursos e quanto. Então esta é a pergunta que os municípios estão nos fazendo, os governos municipais, e perguntas que nós também, como legisladores, como alguém que assina aqui o projeto, que aprova o projeto, nós não queremos simplesmente aqui dar um cheque em branco para o Executivo, para o Governo do Estado, fazer o que bem entende com esse recurso. Tem que ter clareza, tem que ter responsabilidade com a boa aplicação do recurso público. É isso, senhor presidente, que eu quero trazer a essa tribuna esta tarde, como sempre fizemos. Aqui na nossa passagem por esta casa, de mais de 10 anos, ter a responsabilidade com o recurso público, a boa aplicação do recurso público e saber certinho como vai ser aplicado, para quem vai beneficiar e para que vai servir este recurso, porque os futuros governantes vão pagar esta conta, porque é empréstimo em mais de 10 anos. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Serafim Venzão. Na sequência, o eminente deputado Kennedy Nunes. Na sequência, o deputado Mário Marcondes. Para finalizar, o deputado César Balduga com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, Silvio, gostaria de cumprimentar todos os senhores parlamentares, senhoras parlamentares, registrar também aqui a presença do seu Florestan, lá de Correia Pinto, que se faz presente nessa casa, senhores deputados,
aqueles que nos acompanham via TVAL e também rádio digital da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, quero registrar que no dia de ontem comemoramos o Dia das Assistentes Sociais Profissionais que humanizam o atendimento ao nosso povo catarinense, não medindo esforços, para buscar a melhoria das condições e nas condições de vida do nosso povo mais sofrido. Nossos parabéns a todos e a todas as assistentes sociais do Estado de Santa Catarina, o nosso muito obrigado pelo envolvimento, pelo engajamento nas lutas sociais pelo nosso Estado de Santa Catarina. E é com muita alegria, senhores deputados, que venho a esta tribuna, no dia de hoje, deputada Ana Paulina, para também prestar nossa homenagem a todas as trabalhadoras e trabalhadores do asseio, limpeza e conservação, deputado Marcondes. Foi por compreendermos a importância dessas trabalhadoras e trabalhadores que nós, deputados e deputadas, aprovamos o projeto de lei de número 270 de 2015, de autoria deste parlamentar, e que no mesmo ano foi promulgada pelo governador Raimundo Colombo como lei de número 16.778, reconhecendo o dia 16 de maio, portanto, este dia, o Dia Estadual das Trabalhadoras e Trabalhadores em Asseio, Limpeza e Conservação, deputado Natalino. Ontem, no município de Chapecó, juntamente com o Sindicato dos Empregados e Empregadas em Empresas de Asseio e Conservação no Estado de Santa Catarina, pudemos comemorar a data ao lado desses profissionais que são indispensáveis no dia a dia de cada instituição pública, de cada empresa. Também no dia de hoje, logo mais às 19 horas, no plenário Paulo Stuart, vamos realizar uma singela homenagem a essas guerreiras e guerreiros trabalhadores e trabalhadoras do asseio, limpeza e conservação, que cuidam do bom estado desta casa, de nossos gabinetes, enfim, de todas as instalações da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E é nesse sentido que quero convidar aos senhores deputados e senhoras deputadas para se fazerem presentes nessa confraternização, deputado Marcondes, valorizando a dedicação de profissionais que convivem conosco todos os dias e ajudam a tornar esta casa mais acolhedora e aconchegante. Quero também reforçar o convite a todas nossas trabalhadoras e trabalhadores em asseio, limpeza e conservação na Assembleia Legislativa para que possam comparecer a este ato, para comemorarmos juntos essa data que é tão importante. É o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, deputado Natalino, de Asseio e Conservação, no Estado de Santa Catarina. Uma lei aprovada, promulgada pelo governo do Estado, e que esses trabalhadores e trabalhadoras, deputado Marcondes, são imprescindíveis no nosso dia a dia. Uma profissão valorosa, que nós, com certeza, no aprovarmos essa lei, significou o reconhecimento e a importância, portanto, desses trabalhadoras e esses trabalhadores nas empresas privadas, nos órgãos públicos do Estado de Santa Catarina, e é por isso que nós instituímos, através desse projeto de lei, o Dia desses trabalhadores e trabalhadoras. Trabalhadoras, muitas vezes, que não se dá aquele valor como nós deveríamos dar. Que passa, muitas vezes, o dia, e que muitas vezes não se cumprimenta, não se reconhece esses profissionais do dia a dia, que está ao nosso lado, mas que necessariamente não podemos passar por eles e por elas e dizer uma boa tarde, um bom dia, como você está? Pela importância, pelo trabalho relevante que desenvolve por Santa Catarina e Brasil afora, que são
esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Por isso que nós estamos aqui nesse momento na tribuna, que depois de tantos anos, e uma iniciativa da própria categoria, até ontem comemoramos no município do Chapecó, juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras do asseio e conservação, juntamente com o sindicato que representa essa categoria, o dia deles, o dia delas, que nada mais é que no dia 16 de maio. Por isso, data essa que nós queremos registrar e marcar aqui na Assembleia Legislativa, como fizemos em Chapecó no dia de ontem, mas que queremos fazer nesse dia, esse registro. Eu muitas vezes me deparo com elas ou com eles, aqui na Assembleia, ou em qualquer outros órgãos no estado de Santa Catarina, e eles e elas nos acolhem também, com um cafezinho, com uma água, dos serviços relevantes que prestam à sociedade, que prestam aqui para a Assembleia Legislativa, que prestam aos órgãos do governo do Estado, que prestam esse serviço também às empresas privadas do nosso Estado, e que nós tivemos a felicidade, deputado Marcondes, deputado Natalino, de reconhecê-las através desse projeto de lei, transformando o dia 16 de maio, portanto, o dia dos trabalhadores e trabalhadoras do asseio e conservação. O nosso carinho, o nosso abraço a essas guerreiras e esses guerreiros que lutam diuturnamente muitas vezes. É de dia, deputado Natalino, é de noite, transformando os nossos ambientes mais aconchegantes, os nossos gabinetes, os espaços públicos, lá na empresa privada, lá nos seus escritórios, que muitas vezes desenvolve aquele trabalho insalubre e que nem sempre é reconhecido. Veja que estamos dando um passo em reconhecer, transformando, portanto, o dia 16 de maio, o dia desses profissionais que são imprescindíveis para o nosso dia a dia. Portanto, parabéns a esses trabalhadores e essas trabalhadoras, parabéns ao sindicato, esse instrumento de luta que representa essa categoria e o desafio que se tem daqui para frente, dada a importância de cada vez buscarmos avanços, na melhoria também na questão, nas condições de trabalho, mas também na questão da valorização salarial desses profissionais. Então, queremos aqui registrar, portanto, o nosso apreço, o nosso reconhecimento para todos esses trabalhadores e trabalhadoras, deputado Cobalcini, que se fez registrar aqui na Assembleia Legislativa e aprovado por todos os deputados por unanimidade. Então, nosso forte abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Valduga. Fica aqui também o nosso abraço, nosso aperto de mão a todo o pessoal, trabalhadores e trabalhadoras aí do asseio e conservação do Estado de Santa Catarina. Ainda em explicações pessoais, tendo como orador escrito o deputado Cobalcini. Por até 10 minutos, deputado. Vice-governador, peraí. Vice-governador do Estado. Querido presidente, deputado Mário Marcondes, deputado Natalino, aliás, deputado Natalino Lázaro, que preside com muita competência a nossa Comissão de Agricultura, mas hoje, deputado presidente Marcondes, o senhor inovou um folder, praticamente um folder, tratando de uma proposta como eu jamais tinha visto aqui na Assembleia, para fazer a campanha da aprovação de uma proposta muito interessante, que por certo já encontrou simpatia aqui dentro da casa. Mas se falou aqui em Fundan, e obviamente que o Fundan sempre vem em boa hora. E quando transfere recursos de forma democrática
aos municípios, mas também pela proposta do governo, libera recursos, aqui já manifestado pelo deputado Dirceu Dresch, para a conclusão. Dessa vez nós podemos falar que é a conclusão da restauração da ponte Hercílios. Talvez em todas as outras oportunidades se falasse para a restauração, das obras de restauração da ponte Hercílios, que não acabava nunca. Agora, esses recursos, e obviamente que essa, que é uma das obras mais marcantes do nosso estado, um dos cartões postais mais importantes em Santa Catarina, se não o mais, serve não apenas como cartão postal, mas também será aberta ao tráfego e ela receberá, suportará em torno de 20% do tráfego das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Então eu reputo que essa é uma informação das mais importantes, porque restaura um cartão postal conhecido no mundo e, por outro lado, ainda garante mobilidade urbana na capital de Santa Catarina, que todos os dias, deputado Mota, quem entra e sai da cidade enfrenta um trânsito insuportável. Já não tem mais hora. E eu queria também, deputado Marcos Vieira, deputado Valduga, fazer menção, deputado Marcos Vieira, a um projeto de lei encaminhado pelo Executivo, que discutimos hoje na Comissão de Justiça, que atribui à SUDEF, que é a Superintendência da Região Metropolitana, atribui competências que hoje pertencem a várias estruturas do governo. Vai ser uma super, mega, hiper secretaria, e acredite, deputado Mota, com apenas 3 servidores. E o projeto é encaminhado em regime de urgência. E obviamente que ponderamos para que, até porque o regime de urgência já exauriu todos os prazos, já foi, mas ponderei que nós tivéssemos mais tempo para debater, já que o governo teve 2 anos para fazer a análise, para construir, deputado Mário Marcondes, que é daqui, que sabe da importância das obras de mobilidade aqui na Grande Florianópolis, porque nós todos, sejamos moradores ou não aqui da capital, nós sofremos isso. Mas um projeto desta forma, sem discutir, porque foi apresentado aqui, e estou falando como base do governo, foi apresentado um convênio, deputado Natalino, em que os prefeitos acordaram em 2016. Mas os prefeitos que foram eleitos agora convalidaram, concordam. Quais são as obras, afinal, a que preço? Como a superintendência vai fazer a licitação com 3 servidores? Então, o nosso pedido, deputado Mota, com a responsabilidade que devemos ter, no sentido de que amanhã ou depois
isso não venha causar algum problema, nossa ponderação foi no sentido de que o projeto fosse diligenciado aos órgãos que serão afetados, às secretarias de governo que cederão uma parte do seu orçamento, quem sabe, que poderia atender o Vale do Araranguá, que poderia atender a todo o Estado. Uma parte dessa, sem pedir licença, será cedida à Superintendência da Região Metropolitana para fazer não sei o que ainda. Então, eu acho que isso deve ser precedido de uma audiência pública que envolva os prefeitos eleitos ou mesmo reeleitos agora, empossados em janeiro. E eu espero, até porque agora o plenário atendeu um requerimento da nossa bancada, solicitando ao governador que retire o regime de urgência, deputado Natalino, deputado Valduga, para que nós tenhamos a condição, já que o Executivo teve 2 anos para adequar essa legislação ao Estatuto da Metrópole, para que se conceda um pouco mais de prazo. Se já exauriu, como que ainda vai tramitar nas demais comissões, inclusive a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Então eu espero, pelo bom senso do governador Raimundo Colombo, que tem se mostrado ao longo desses 2 mandatos um homem extremamente equilibrado, afeito sempre ao diálogo, sempre tem ouvido. Infelizmente, às vezes, o seu exemplo não é seguido dentro da estrutura do governo. A sua boa vontade não se traduz, deputado Marcos Vieira, na boa vontade de alguns membros da sua equipe. E eu falava pela manhã, hoje, na Comissão de Justiça, esse é um projeto de início de mandato, não de final de mandato, até porque todos nós temos ouvido que o governador, ou em janeiro, ou em fevereiro, ou em abril, no prazo fatal, deixa o governo e assume quem? Assume o vice-governador. Então, num regime presidencialista, o governador escolhe a sua equipe e uma estrutura fantástica de 3 pessoas, calcada em 3 pessoas, que muito provavelmente serão substituídas no ano que vem. Então, me parece que esse não é o momento adequado para esta casa deliberar sobre um assunto de tamanha importância, de tamanha magnitude. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cobalcini. Seu pronunciamento. Você tem ampla razão em todas as suas colocações. Ainda em explicações pessoais, com a palavra o deputado Serafim Venzon. Deputado Serafim Venzon, PSDB, pelo qual lhe concedo 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, e vejo aqui, acompanhando a nossa sessão, também o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças, além de participar de tantas outras comissões. Eu queria saudar os novos pares, os deputados, os senhoras e senhores catarinenses que nos acompanham nessa sessão. Cumprimentamos aqui também o prefeito de Bom Jardim da Serra, Serginho. Muito obrigado pela sua presença. E, em nome do prefeito Serginho, quero saudar a todos os prefeitos
que visito recentemente, que estão hoje aqui nas galerias da nossa casa, trazendo pleitos. E um dos pleitos, que inclusive falando agora há pouco com o prefeito Serginho de Bom Jardim da Serra, e assim como Bom Jardim, tantos municípios pequenos, deputado Marcondes, existe a dificuldade que os prefeitos enfrentam das licitações na hora de comprar, principalmente de comprar produtos, comprar materiais, comprar equipamentos, que quando uma prefeitura é pequena, inclusive pelo fato da quantidade de materiais naturalmente também ser menor, na hora da licitação, as empresas que vão concorrer com o edital, geralmente já colocam um preço mais elevado. E eu tenho recebido no gabinete diversos prefeitos, não só de cidades pequenas, mas de cidades grandes também, maiores de Santa Catarina, com relação às dificuldades nas licitações. Demora lá 60, 90 dias, depois tem os recursos, vai mais 30, mais 60. Além de comprar, nem sempre conseguir comprar por um preço bom, mesmo que seja o mais barato, mas o mais barato ainda é relativamente caro. E inúmeros prefeitos têm nos solicitado para que a gente apoie aqui uma ideia, a ideia de buscar o registro de preços de outras concorrências ocorridas em outras cidades, a chamada ata de registro de preços da administração pública. Consideremos, em São Paulo, por exemplo, no município de São Paulo, é feita uma licitação de computadores com uma determinada especificação. Certamente pelo fato da concorrência, do pedido do edital ser de muitos computadores, é muito provável que quem ganha a licitação ganhou com um preço X, e esse preço é muito menor do que um preço que acontece numa concorrência em Bom Jardim da Serra, que é uma cidade pequena, e tantas outras em Santa Catarina que temos. Se fosse de usar a ata de registro de preços, certamente o prefeito poderia comprar os produtos que precisa para atender a necessidade da prefeitura por preços muito menores do que aqueles que ele consegue numa licitação feita lá. A semana passada, eu visitei o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Torres Marques, que também defende essa ideia. É a chamada, é a carona de preços. Você procura em algum lugar do Brasil uma prefeitura ou estado que fez a concorrência daqueles materiais, procura o preço mais barato, que já ganhou a concorrência, entre em contato com a empresa que ganhou aquela concorrência e também compra para a prefeitura. Já sofreu um processo de competição lá naquela prefeitura, não ou naquele estado. E o prefeito poderia comprar, então, sem fazer uma nova concorrência, que muitas vezes, como disse, em cidades pequenas, dependendo do que for o produto, acaba comprando, numa concorrência que faz ali, seria muito mais caro. Então eu queria aqui, ô presidente, através da mesa dessa casa, nós precisamos motivar essa discussão aqui entre os pares, quem sabe levar o assunto, eu vou levar também para o Ministério Público, quero falar com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de nós usarmos essa ata de preços, que já sofreram a licitação. Imaginem os senhores a compra de remédios.
Cada prefeitura do estado faz uma licitação. Por quê? Por que cada prefeitura tem que fazer a licitação para comprar aspirina, para comprar um determinado antibiótico, para comprar enalapril para a pressão, para comprar hidroclorotiazida, enfim, tantos remédios. E esses remédios são usados no mundo inteiro, naturalmente no Brasil todo, em Santa Catarina. Então, milhares de comprimidos que são consumidos durante o dia. Todas as prefeituras, as 295 prefeituras, precisam fazer a concorrência para comprar as aspirinas, para comprar esses medicamentos todos. Por que nós não podemos usar uma lista de preços, uma ata de onde já ocorreu a concorrência, identificar o laboratório, o mais barato de todos que vendeu e comprar lá para a minha cidade? Além de comprar rapidinho de um dia para outro, acaba aquela justificação, o deputado Marcondes, de muitas vezes os prefeitos que assumiram agora em janeiro, ainda agora, 4 meses depois, tem muita prefeitura que ainda não tem o remédio, que o posto de saúde ainda não tem. Sabe por quê? Porque o prazo de licitação ainda não terminou. 90 dias é o meio prazo normal. Mas algumas contestações que podem ocorrer é 4, 5, 6 meses. Bom, e quando acabar o remédio? Faz a mesma coisa. Quando acabar aquele remédio, faz o mesmo procedimento. O Estado passa por essa dificuldade. Vocês já não ouviram falar de, às vezes, o centro cirúrgico do Hospital Celso Ramos está parado porque faltou gases, porque faltou fio cirúrgico. Porque para comprar o fio cirúrgico, precisa fazer a licitação. E naquela licitação ainda que é feita, você nunca sabe qual é o concorrente que vai ganhar aquela licitação, e inúmeras vezes não é o material que o diretor do hospital ou que a equipe médica gostaria que fosse, a qualidade dele. O fio cirúrgico tem muito fio que agulha com o calor do corpo, em vez de ser curva como ela é normalmente, ela é endireita. Ou seja, não serve mais. Ela não se presta para fazer, mas ganhou a licitação. Se fosse do governo poder usar a ata de lista de preços, fugiria dessas problemáticas. Aquele material que é mais barato, mas que é ruim, já bota a anotação lá no sistema e a empresa ou melhora a qualidade ou deixa de vender para todo mundo, não engana mais ninguém, né? Bom, mas por isso então, presidente, nós precisamos fazer um movimento nessa casa. O presidente, deputado Silvio Drebes, sei que é favorável. Se é favorável também o presidente do Tribunal de Justiça, basta tão somente o presidente do Tribunal de Contas para nós fazermos aí uma grande corrente, implantarmos esse sistema em Santa Catarina, que aliás já tem em diversos estados e diversos municípios do Brasil já aderiram a isso. Em Santa Catarina ainda não. Por isso que eu acredito que se nós desencadearmos esse movimento junto ao Tribunal de Contas, nós podemos implantar esse sistema e facilitar todo esse processo de compra de material que as prefeituras precisam, que o próprio Estado precisa, e ainda de qualidade boa por um preço melhor. Muito obrigado. Deputado Serafim Venzon, quero aqui que me permita fazer algumas colocações sobre o seu pronunciamento, como forma de contribuir. Essa ata de registro de preços, ela existe hoje na legislação brasileira e ela é muito pouco explorada. E o que deveria acontecer, deputado, era que o Congresso Nacional, com todo respeito aos nossos parlamentares de todo o Brasil, nossos 513 deputados e os nossos
80 e tantos senadores, era fazer a reforma da Lei 866, que já se encontra tramitando no Congresso Nacional há praticamente uma década. Legislação essa de contratações públicas totalmente defasada para os dias de hoje. As suas colocações hoje, deputado, é exatamente o que o Brasil está precisando, é agilidade, facilitar as coisas, para que as coisas no poder público aconteçam na mesma velocidade que na iniciativa privada. Você muito bem colocou, os prefeitos que assumiram aí, se não deixaram pedido para os processos licitatórios andar, as aberturas de processo licitatório, até publicar, e faz consulta de preço, e faz o pregão, e dá impugnação, que leva 6 meses, leva 1 ano para fazer uma contratação, porque não consegue se fazer de forma direta. A ata de registro de preço é a grande saída para fazer a concorrência justa e correta, com preço justo de mercado, porque ela é pública, ela é aberta, e a adesão ser de forma automática. Isso eles fizeram, deputado, essa ata de registro de preço, para construções de habitação, numa oportunidade no Brasil. Fizeram uma licitação geral para a construção de casas populares, onde os estados poderiam aderir àquela ata de registro de preço com o mesmo valor da habitação, naquele mesmo formato e tamanho da habitação. E funcionou. E pode funcionar em qualquer segmento público. Então fica aqui, e esse movimento que o deputado Venzon coloca, deputado, nós temos que fazer com que o Congresso Nacional vote. Está há 10 anos tramitando, uma década, está tramitando o Congresso Nacional a reforma da lei da 866, da lei de licitações de contratos públicos. Então, muito bem colocado, que essa casa efetivamente faça o movimento, que façamos aqui todos os encaminhamentos, mas acredito que o pedido de julgamento da lei que tramita no Congresso, de aprovação e sanção governamental, já solucionaria isso por inteiro para todos os estados da federação. Mas também, se eles não fizeram, vamos fazer o dever de casa e nós vamos fazer para Santa Catarina. Parabéns pelo tema abordado, deputado Serafim Venzon. Senhores e senhoras deputados, não havendo mais oradores inscritos, nem assuntos a ser deliberados na tarde desta terça-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.